Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais um 5 minutos antes da audiência. E hoje a gente vai falar sobre, sobre o silêncio? Não, a gente vai falar sobre o sigilo da contestação. É possível juntar uma contestação em sigilo no PJE? Quais as consequências disso para a instrução processual, para a tentativa de um acordo? Tem alguma influência? A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas impressões a respeito dessa sistemática, beleza? Primeiro ponto, antes do processo judicial eletrônico, o processo era físico. Como era que acontecia em termos práticos? O juiz pegava ali aquela petição, pegava a peça de contestação e já entregava para que o advogado reclamante tivesse acesso e se manifestasse sobre eventuais preliminares, prejudiciais e sobre os documentos. Lembrando, no processo trabalhista não há previsão de réplica, então eu não preciso enfrentar um mérito. Eu vou apenas impugnar os documentos e me manifestar sobre eventuais questões processuais, ou preliminares ou prejudiciais, beleza? Para deixar isso bem claro. Ok, então o juiz fazia essa entrega, o advogado recebia e tinha que se manifestar ali logo na sequência. Quando o processo judicial eletrônico foi criado, pensou-se assim, rapaz, a outra parte vai estar em grande vantagem, porque ela vai ter acesso previamente à contestação e isso pode prejudicar. Então, o PJE veio com a possibilidade de você juntar em sigilo. E aí muita gente teve uma discussão, pode, não pode, até que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho bateu o pé através de um normativo e disse, é possível que o advogado junte em sigilo a contestação. E isso traz conhecimento, né, sobre os fatos, sobre as teses que estão sendo suscitadas, eles são cruciais para o desenrolar do processo. Então, se eu tenho uma demanda complexa, que eu tenho algum fato que eu não quero demonstrar, um fundamento que eu não quero demonstrar logo ali de cara, se eu tenho alguma carta na manga que é importante, eu vou juntar a minha contestação em sigilo. Para quê? Para que a outra parte tenha acesso apenas no momento em que iniciar a audiência. Isso, por exemplo, vai dificultar a produção de uma prova oral para determinado sentido, porque naquela conversa preliminar ali com a testemunha, a outra parte não conversou sobre esse ponto. Então pode ser um ponto que fique solto, pode ser um ponto que o outro advogado vai explorar para provar que eventualmente aquela testemunha não é muito boa, que aquele direito que está sendo suscitado não é muito bom. Então tem muita vantagem você ter acesso antes. Eu, por exemplo, a dica que eu dou para vocês, muitas vezes, próximo da audiência, a audiência atrasa ali 10, 15 minutos, o processo já é retirado do sigilo. Quando isso acontece, você acessa pelo celular, o PJE, e você já tem acesso ali à contestação. Isso te dá uma grande vantagem se você está advogando para o trabalhador. Quando você entra na audiência, você já está conhecendo todos os pontos controvertidos, os pontos que são também incontroversos, e aquilo que você mais vai ter que trabalhar a título de prova se houver necessidade de uma instrução. Agora, eu chamo a atenção que muitos colegas, em todas as oportunidades, eles sempre juntam em sigilo. Mas muitas vezes, e eu faço isso de forma proposital, especialmente quando o direito do meu cliente é muito bom, e eu tenho provas desse direito, então eu tenho documentos robustos que comprovam esse direito. Por exemplo, o reclamante entra com a petição inicial e diz, não recebi férias, e está lá o recibo de férias assinados pelo reclamante. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu faço questão de juntar, porque a outra parte, ao ver esses documentos, que às vezes ele pede vários direitos na petição inicial, mas na contestação vem a contraprova demonstrando o pagamento dessas verbas, ele acaba baixando a bola e com isso tenta fazer um acordo em valores mais reais. O que são acordos em valores reais? Acordos que vão levar em consideração aquilo que efetivamente é devido. Então, se tem documentos demonstrando que houve o pagamento daquelas horas extras, contra-cheques nesse sentido, que tem o pagamento das verbas rescisórias que estão sendo pleiteadas, eu não vou juntar essa contestação em sigilo. Eu vou juntar ela mesmo, porque eu quero que o advogado da outra parte tenha acesso para ele ter noção daquilo que efetivamente está em jogo. Porque muitas vezes, quando ele só tem acesso durante o momento da audiência, ainda vai ter margem para essa discussão, ainda vai fazer uma análise dessa documentação. Quando ele tem acesso a isso de forma prévia, muitas vezes ele convence o cliente que o acordo é melhor. Beleza? Esses foram os nossos 5 minutos de hoje e até a próxima.